Salve pessoal, tá pronto para mergulhar em mais uma história top? Antes de começar, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal. Assim você não perde nenhuma novidade que vem por aí. E não esquece de comentar quais são as histórias que vocês querem ver por aqui. Partir para a história então? O mundo caiu nas garras de um sistema de inteligência artificial que transformou a realidade em um mapa de jogo, repleto de monstros, itens e NPCs. Apenas o jogador mestre é capaz de restaurar esse mundo semelhante a um jogo de volta ao normal. Quando a família de Nasang foi assassinada por um jogador desconhecido, uma voz misteriosa lhe disse que ele precisava se tornar um jogador para trazer sua família de volta. Assim começa o registro de Nasang como jogador em busca da verdade por trás do incidente e para salvar sua família. O mundo virou um jogo, literalmente. A IA surtou e transformou a realidade num mapa cheio de monstros, itens e NPCs. A única esperança? O tal do jogador mestre, que pode botar tudo nos eixos. Nasang estava vivendo de boa até que um jogador desconhecido matou sua família. No meio desespero, uma voz misteriosa sussurrou: se quiser salvar sua família, torne-se um jogador. Agora, ele entrou de cabeça nesse mundo insano, buscando vingança, respostas e quem sabe, um jeito de dar Ctrl Z nesse caos todo. O protagonista já tem mais nada esse tipo de situação anteriormente, no qual um dia a realidade poderia ser mudada e se tornar tipo um jogo, e se algo desse tipo acontecesse, a vida seria até que mais divertida e interessante de se viver. Ser capaz de caçar monstros para subir de nível e ficar mais forte, apenas uma vez o protagonista queria viver como se fosse um jogador dentro do jogo. Mas quando ele tem esse tipo de pensamento, não sabia de nada, ele se tornaria o pior jogador que já viveu. Em um dia normal, o protagonista começou a perceber que tinha uma pessoa mandando alguns tipos de mensagem estranhas para ele. O número desconhecido alegava que proveria ajuda para ele. Esse tipo de mensagem de spam era bastante popular uns anos atrás. Mas se essas pessoas realmente queriam ajudar ele, deveriam pelo menos o ajudar a escolher um presente para sua irmã mais nova. Quando eles eram mais novos, a sua irmãzinha costumava gostar de qualquer coisa que ele comprasse para ela, mas hoje em dia ela odiava praticamente tudo. E quando ele perguntou sobre isso, ela apenas o ignorou. Mas nesse momento, o protagonista pelo menos esperava que a dificuldade que ele estava passando para conseguir isso valesse a pena. Mas também ele estava com uma dúvida ao mesmo tempo e se questionava o motivo da sua mãe querer sair para comer fora então de repente. Anteriormente a sua mãe avisou para ele e eles saíram para jantar naquele dia na estação Shindorin. E pergunta se ele se lembrava de que dia ela estava falando. Um dia bem especial, né, meu querido? O protagonista respondeu que é claro que ele sabia, alegando que era o aniversário da Sangha. E a sua mãe, quando eu escutar isso, fico orgulhosa, já que isso era esperado de um irmão mais velho. E ela também perguntou para ele se ele conseguiu pegar um presente para sua irmã mais nova, e ele confirma. A sua irmã mais nova, na Sangha, é bastante inteligente e também é boa limpando as coisas, mas quando fazia isso, ela parecia olhar para ele como se ele fosse inferior. Mas apesar disso, ocasionalmente, ela toma conta de seu irmão mais velho. Ela é gentil, mas às vezes é um pouco grossa ao mesmo tempo, típico de uma irmã. De volta ao dia atual, o protagonista já estava com o presente da sua irmã nas mãos. Enquanto ele caminhava pela rua, se lembrou do local em que sua mãe avisou para ele que eles jantariam naquela noite. Mas enquanto andava se questionando o motivo das coisas estarem fazendo bastante barulho ao seu redor. E se questiona-se se algo tinha acontecido ali. Foi aí que ele acabou recebendo uma mensagem do Serviço de Desastres Naturais, avisando para todas as pessoas que tinha um enorme buraco de 1 quilômetro que tinha aparecido e recomenda que todos os cidadãos da área evacuem imediatamente dali. Mas para sua surpresa, esse buraco gigante apareceu dentro da estação Shindorin. Foi aí que ele percebeu uma coisa no meio da multidão e começou a passar entre as pessoas para ver o que era. Quando ele chegou perto, percebeu que a estação inteira acabou desaparecendo dentro de um enorme buraco. Assim que ele se separou com o tamanho da catástrofe que estava na sua frente e começou a se lembrar da sua mãe avisando para ele que só iam para jantar naquela noite na estação Shindorin, a mesma que acabou de desaparecer quase que instantaneamente. Ao lembrar disso, começou a entrar em desespero, com a possibilidade da sua família inteira ter desaparecido, ou pior ainda, estarem no meio das vítimas. De imediato, ele pega o seu telefone e tenta ligar para sua irmã mais nova em completo desespero, se questionando se de alguma forma ela tinha acabado envolvida nessa tragédia. Ainda não conseguiu acreditar que tudo isso que estava acontecendo ao seu redor era real, e para seu choque a sua ligação não foi concluída, já que o número que estava ligando não consegue ser encontrado. Como se fosse uma reação instantânea, que começou a sair correndo em direção à sua casa durante todo o trajeto, ia pensando para si mesmo, alegando que eles estavam bem e seguros, e parava de pensar sobre coisas estranhas. Mal sabe ele, coitado, viu? Quando ele chegou no prédio que morava, começou a apressar o elevador que aparentava estar atrapalhando o seu dia. Assim que abriu no seu andar, ele saiu correndo em
direção ao seu apartamento, mas quando entra dentro de casa, percebe que não tinha ninguém. Quase entrando em completo desespero sobre o fato de não ter ninguém na sua casa, acaba se deparando com o celular de sua irmã mais nova. E assim que vê o aparelho, fica feliz e aliviado e começa a chamar pela sua irmã, perguntando o motivo dela não ter atendido a ligação. Mas assim que ele começou a andar pelo apartamento, entrou dentro de uma sala e se depara com a sua família inteira morta e coberta de sangue no chão. E obviamente ter visto algo do tipo acabou completamente com ele. Em completo estado de choque, ele foi surpreendido com uma ligação de outro spam e assim que atende uma voz misteriosa, pergunta como ele estava indo e fala que vai ajudar ele. E para a surpresa do protagonista, o seu telefone basicamente estava agindo por conta própria, já que ele não atendeu. O protagonista pergunta o que estava acontecendo, a voz o chama pelo nome na sangue e pede para ele escutar com atenção as suas palavras. E fala que a situação na qual ele estava nesse momento era completamente real. O protagonista pergunta irritado quem era essa pessoa que estava falando e também pergunta que tipo de pegadinha era essa. A voz misteriosa continua insistindo para ele manter a calma e escutar e avisa que os membros de sua família não morreram ainda. E depois de ouvir isso, ele consegue se aproximar dos corpos e percebe que ainda tinha pulso. Ele tenta acordar a sua irmã mais nova, mas não obtém sucesso. Ele então se vira em direção ao telefone ameaçando se essa pessoa queria morrer. A voz misteriosa começa a falar que vai começar a explicar agora. 7 dias, espero que não seja uma piada tão velha. Antes das 3 pessoas da sua família ficarem nesse estado, acabaram sendo pegos por uma inteligência artificial chamada Similis, a qual foi desenvolvida para ser superior às suas antecessoras. Ela também tem a habilidade de absorver a realidade como se fosse um dado e depois eliminá-la. Assim, esse processo é chamado de fieldificação. O objetivo da Similis é absorver o mundo inteiro como dados, e depois de absorver os dados da realidade, vai mudar tudo dentro do mapa mundial, transformando a realidade inteira e o lugar repleto de monstros, NPCs e itens. A voz começa a explicar para o protagonista que a sua família inteira acabou sendo absorvida por essa inteligência artificial. E o protagonista, quando escuta isso, completamente irritado com o que estava acontecendo, questiona perguntando se essa pessoa achava que ele estava de bom humor para piadas desse tipo. A voz prossegue falando que tudo isso era verdade e aquele buraco enorme que apareceu na estação Shindorin aconteceu por causa desse processo. E até mesmo esse lugar em que ele estava agora provavelmente iria desaparecer logo logo, que nem a estação Shindorin. A voz prossegue dizendo que tinha mais uma coisa para falar. Um pouco antes da sua família ser completamente absorvida por esse processo, eles foram atacados de repente por um jogador de alto rank de Similis. Ao escutar isso, ele claramente tenta pegar mais informações, porém a voz responde dizendo que não poderia dar para ele os detalhes exatos, mas prossegue falando que era certo que esse jogador alto ranqueado que atacou a sua família foi responsável pelo processo de absorção deles. O protagonista, quando escuta isso, começou a cair na realidade de que estava acontecendo ao seu redor. Foi então que, para sua surpresa, o corpo de sua irmã inteiro começou a brilhar e desaparecer ao mesmo tempo. Então é avisado que o processo de absorção logo acabaria. E assim que acabou, a sua irmã desapareceu completamente nos seus braços. Virou pó de serra, coitada. A voz misteriosa continua falando com o protagonista elegante e se as coisas continuarem no jeito que estão a sua família, será completamente apagada pela Similis. A voz então fala que se ele quiser encontrar os membros de sua família, deverá se registrar como um jogador e agora essa era basicamente a sua única escolha. A voz explica que se ele conseguir terminar as missões que apenas os jogadores conseguem fazer, ele será capaz de encontrar a sua família novamente. O protagonista pergunta sobre o cara que assassinou a sua família. A voz responde dizendo que ele também poderia encontrar o responsável por essa tragédia. O protagonista pergunta se essa voz estava dizendo para ele que se ele resistir como jogador, poderá encontrar a sua família e pegar o responsável por ter feito isso. A voz mais uma vez pergunta se ele quer se registrar como jogador e ele confirma. A voz então avisa para ele que a confirmação acabou de ser concluída e agora que ele acabou de ser registrado como jogador, foi aí que começou a aparecer um portal na sua frente e a voz fala que ele logo começará como um jogador do tutorial da Similis. O protagonista nesse momento não sabia o que esperava pela frente, mas o seu objetivo de encontrar a sua família novamente e pegar o responsável por ter feito isso era a sua motivação definitiva para seguir em frente. Assim que ele entrou dentro do portal, acabou parando em um lugar bastante familiar para ele, a estação Shindorin. Era mais fácil ter sido mandado pra cá antes, poxa. O protagonista, quando se depara com esse lugar, começa a se questionar sobre ter visto esse lugar inteiro ter sido devastado por aquele buraco e a sua maior dúvida nesse momento era o motivo de estar completamente
ileso, mas era uma sensação bastante estranha estar ali, já que nada emitia nenhum ruído. A voz em celular continuava falando com ele, alegando que era prazer conhecê-lo. A voz se apresenta dizendo que o responsável por ter dedicado suporte ao jogador na sangue era uma IA da Similis, chamada de Arvis. Assim que escuta isso, o protagonista começa a se questionar sobre isso tudo realmente ser real, e então ele chama por Angel. E a IA logo corrige dizendo que o seu nome é Arvis. O protagonista não se importa muito com essa interrupção e lembra ao Arvis sobre ele ter mencionado anteriormente o caminho de trazer a sua família de volta. Arvis fala para ele que deveria se tornar o mestre da Similis. O protagonista fica bastante confuso ao escutar esse fato, mas antes pergunta o que é ser a tal de Similis e pede para eles explicar. Arvis explica para ele que a Similis é um IA com poder transcendental que é capaz de dominar o mundo. Prossegue explicando que esse IA converte tudo em danos e absorve assim, fazendo a construção de seu próprio mundo e crescimento. O protagonista, quando escuta esses detalhes, se questiona também se seria um arquivo, mas o Arvis fala que não. Para a maioria dos humanos, se eles fossem pegos nesse processo de absorção, vão se tornar mais um dado, mas de qualquer maneira tem uma pequena chance deles não serem convertidos em arquivo e no lugar disso despertam com poderes especiais. Essas pessoas são chamadas de jogadores. Só as peças boas, eu imagino. Jogadores não são convertidos em dados e explica para ele que o motivo dele ser considerado um jogador porque adentrou um edifício que estava passando por esse processo de absorção. O protagonista pergunta sobre a sua família e sobre todas as pessoas que estavam na estação Shindorin. Infelizmente, para a maioria das pessoas, a quantidade delas que tem a capacidade de se tornarem jogadoras é bastante reduzida e a sua família infelizmente não era uma dessas classificadas. O protagonista pergunta para ele se ele sabia o que acontecia com as pessoas que são convertidas em arquivo. Arvis fala que não sabia ainda. A informação que o protagonista pediu para ele só poderia ser acessado através do mestre da Similis, o mais alto entre os jogadores e o único que pode reverter esse processo de absorção, o jogador Master. O protagonista pergunta para ele se ele poderia trazer a sua família de volta e se ele se tornasse o jogador Master e pergunta como poderia fazer isso. Arvis fala que ele deveria obter todos os pedaços de códigos escondidos ao redor do mundo. O protagonista pergunta sobre o que eram esses pedaços escondidos de código. Arvis responde que são pedaços dos códigos de comando que vão mover esse mundo até se transformar em um arquivo completo. E se ele coletar todos esses códigos, vai conseguir completar o código de comando que pode fazer seu novo Master. O protagonista então decide fazer esse processo mais simples de se entender. Basicamente, ele vai precisar coletar os pedaços de código, se tornar um Master e reverter a sua família para o mundo real novamente. Ele alega que isso parece ser bastante complicado, já que provavelmente vão ter outros jogadores procurando por esses códigos também. Arvis fala que ele estava correto e complementa dizendo que já tinham bastante jogadores ao redor do mundo, procurando por esses pedaços escondidos, e um adendo é que para ele coletar esses pedaços, alguns desses jogadores estão se movimentando em grupo, e até mesmo incluindo jogadores talentosos desconhecidos. Tem uma grande variedade, como podemos ver. Agora, se é equilibrado, eu já não sei. Ele já sabia que os jogadores estariam atrás desses códigos, já que de qualquer maneira, a pessoa que conseguir todos eles vai se tornar um tipo de divindade dentro desse negócio, e esse seu desafio que tinha pela frente não seria nada fácil para ele. Arvis começa a alertar sobre um organismo desconhecido que estava se aproximando dele. Esse sistema acaba se convertendo em um serviço de jogador e basicamente em um formato de um fone de ouvido. O protagonista, no auge de sua inteligência, pergunta o que ele deveria fazer com esse fone de ouvido, e com uma paciência que eu não sei de onde saiu, ele responde que ele deveria colocar o fone de ouvido no seu ouvido. Bem quando o protagonista colocava o fone de ouvido e se questionava se essa coisa seria inútil, mas logo é surpreendido com uma voz reconhecendo tudo que tinha ao seu redor, e agora ele tinha acesso às informações das estruturas que o cercavam. O protagonista pergunta para esse novo sistema as suas funcionalidades, e o sistema responde dizendo que o serviço atual foi designado para prover conveniência para as atividades dos jogadores, assim como acesso à informação, combate, utilização de itens e mais. É o item necessário para sobreviver na Similis, então ele deveria mantê-lo consigo. O protagonista agora sim estava se sentindo dentro do jogo. O sistema prossegue falando para sobreviver lá dentro, ele vai precisar encontrar uma habilidade especial, e se ele não conseguir encontrar sua habilidade especial, ele vai se tornar até que incapaz de se tornar o jogador, e seu sistema vai ser apagado pela Similis. Uma notícia bem tranquila de se receber. O protagonista pergunta como ele deveria encontrar essa habilidade para não ser apagado. Arvis fala que estava analisando nesse momento, mas até agora não encontrou nada. Ele se entender muito bem a pergunta o que queria dizer com isso. Arvis prossegue falando que o serviço de um jogador pode analisar os atributos do jogador, mas antes de prosseguir nessa explicação, ele pede para o protagonista desviar de uma coisa que estava vindo na sua retaguarda. Ele, sem entender muito bem o motivo disso,
olha para trás e se depara com uma pessoa segurando um extintor de incêndio prestes a atingir a sua cabeça. Ele consegue desviar, provavelmente por causa da sua sorte, e sentado no chão, ele consegue olhar para aquela pessoa que estava vestindo os trajes de um atendente da estação. Mas logo acaba ficando bastante surpreso com o fato dele não ser mais uma pessoa, mas sim um monstro bastante bizarro, e estava na sua frente. E a criatura tenta atingir ele novamente com o extintor de incêndio, mas acaba errando. Arvis explica para o protagonista que esse era um monstro tutorial. O protagonista pergunta por que você estava acontecendo tão do nada, e como um clássico reflexo de um medroso, começa a correr que nem um louco, mas fica bastante surpreso ao perceber que essa criatura também corria tão rápido quanto ele. Arvis pede para ele tomar cuidado, alegando que essa criatura era um indivíduo bastante perigoso para o seu nível atual de força. Essa criatura que estava correndo atrás dele era um humano que foi absorvido pelo processo e se tornou um monstro. Saber que essa criatura bizarra estava correndo atrás dele, tinha uma força fora do normal, antes foi um humano, não deixou ele muito aliviado sobre esse processo de absorção. Quem ficaria aliviado com isso? Arvis fala que aqui acabou de medir as suas habilidades e os cálculos mostravam que essa criatura alcançaria dentro de 1 minuto. E começa a preparar o sistema do jogador para o modo batalha. O protagonista correndo pede para ele calar a boca e se questiona como iria lutar contra uma criatura daquelas. E principalmente como iria vencer um monstro, já que ele poderia morrer durante o processo. A criatura o ataca novamente durante essa corrida, mas ele consegue desviar dessa vez, não por pura sorte. Ele sempre se questionava sobre a velocidade desse monstro ser tão alta que ele não conseguia nem virar para trás. Enquanto corria, mas acabaria parando em um beco sem saída se continuasse apenas correndo que nem estava fazendo agora. Ele começa a analisar a área em seu redor enquanto corria para tentar procurar algum tipo de arma que estivesse perto dele, mas para sua infelicidade não consegue achar nada. Ele tenta se virar para trás, já que a única arma que estava ao seu alcance era um extintor de incêndio que estava na mão da criatura, mas por pura burrice, acaba sendo mordido no pulso pelo monstro. Com a sua mão sangrando, ele começa a perceber que o seu corpo estava começando a perder a sua força aos poucos, e isso seria bastante perigoso se continuasse. E se ele quer sobreviver, vai ter que lidar com esse tipo de coisa. O protagonista coloca a sua mão na cabeça da criatura que o estava mordendo e consegue fazer ele soltar com um grande empurrão. Ele se recusa bastante a morrer apenas no tutorial disso tudo, mas pelo menos o seu empurrão foi tão forte que conseguiu atordoar ou até mesmo matar a criatura quando caiu no chão. Arvis começa a avistar o protagonista sobre o dano severo que ele acabou sofrendo no braço esquerdo, e toxinas com efeitos paralisantes foram detectados na marca de mordida. Se lascou em dobro praticamente, e para tranquilizar ele, o sistema avisa que ele será morto dentro de 3 minutos se deixar essa ferida do jeito que está, e pede para ele tomar as ações necessárias para sobreviver. Mas antes dele reclamar, o sistema fala que ele deveria eliminar um monstro que estava na sua frente para sobreviver. E essa criatura bastante parecida com um zumbi revela que ainda estava viva, começa a se levantar aos poucos. Monstros são organismos que apenas têm o instinto de matar jogadores, e depois de escutar essa notícia completamente tranquilizadora, a criatura consegue se levantar e vai em direção ao protagonista, o qual nesse momento estava pensando para si próprio que se ele não luta, vai acabar morrendo, e se quer sobreviver para salvar a sua família, ele deve se tornar o mestre do jogo. Ele definitivamente vai sobreviver a essas provações que estão na sua frente. O sistema então avisa que agora está ativando o modo de combate para ajudar o jogador durante a sua batalha. Agora o bagulho fica doido. O protagonista, quando escuta essa parte do modo de combate, se questiona se isso tem alguma coisa que vai ajudá-lo dentro de uma luta. Então aparece algumas informações na sua frente sobre os atributos do monstro, e ele questiona para que utilizaria esse tipo de informação, alegando que o sistema pelo menos deveria falar para ele as fraquezas dessa criatura no lugar desses atributos. Foi aí que apareceu uma mensagem vermelha sobre o ponto fraco do monstro. Essa mensagem avisa que tem alguns traços de osso quebrado na sua perna direita. Ele então se desvia de um ataque do monstro, agora já sabendo onde era a sua fraqueza, e aproveita isso para desferir um soco com toda a sua força na parte da perna direita que estava quebrada. A criatura acaba perdendo o equilíbrio e derruba o extintor de incêndio no chão. O protagonista pega o extintor nas suas mãos e agora, com a vantagem de ter um tipo de arma, acerta a cara da criatura com bastante força. Isso mais de uma vez, assim derrubando o monstro escada abaixo. O protagonista estava claramente bastante cansado depois dessa luta pela sua sobrevivência. Seu sistema logo avisa para ele que o monstro acabou de ser derrotado. E utilizando o terreno ao seu redor e a arma que estava nas suas mãos,
O seu julgamento de batalha foi bastante excelente. O protagonista, quando escuta isso, fica bastante surpreso disso tudo ser apenas o tutorial, mas o seu sistema logo avisa para ele que o tutorial ainda não acabou, mas ele pode dar uma pequena relaxada por enquanto, respirar pelo menos, né? A Aves avisa para o protagonista que ele recebeu um bônus pela batalha anterior. Ele claramente questiona o motivo desse bônus, perguntando se ele conseguiu pelo menos alguma coisa boa. O sistema avisa que a maioria dos jogadores são assassinados pelo primeiro monstro que acabam enfrentando, já que ficam em estado de pânico e desistem ou morrem por causa de um julgamento errado durante a luta. Mas de qualquer maneira, Sang conseguiu completar a sua missão muito bem, e Simbles estava dando um bônus como recompensa por ter feito isso. E o sistema logo avisa para ele que os danos sofreram durante essa batalha começaram a ser totalmente curados, e também conseguiu um suporte adicional para sua força muscular, velocidade de reação e audição, e o protagonista percebe que todas as suas fraquezas acabaram de ser curadas, e até mesmo a sua fadiga foi embora. Com o seu corpo se sentindo bem, mais leve, o protagonista pergunta para o Arves o motivo daquele monstro estar desaparecendo lentamente. Arves fala que a Assembly está recoletando os dados do monstro. O protagonista pergunta se tudo ali era reciclado para sempre, e o sistema confirma falando que com esperança essas coisas vão ser recicladas em alguma coisa mais interessante na próxima vez. Ao perguntar sobre que tipo de coisas seriam, o sistema responde que poderia voltar com outro monstro, NPC, item, parte do mapa e bastante coisas aleatórias. E apenas o jogador Master poderia encerrar esse ciclo, e fala que acreditava que o protagonista consegue se tornar esse mestre. Sang, bastante sem graça, agradece por isso e pensa para si mesmo que isso na verdade era um robô que poderia falar palavras emocionais. O protagonista para com essa conversa e pergunta se não tinha acabado ainda, e também pergunta como faria para terminar. O sistema avisa para ele que para terminar ali deveria derrotar o boss do mapa de Shindorin. Para fazer isso, eles juntos devem encontrar primeiro a habilidade especial. Agilize logo isso aí, viu? O protagonista pergunta para o sistema qual seria a sua habilidade especial, e quando estava prestes a responder, o protagonista acaba sentindo uma presença. O protagonista nesse momento fala que acabou de ouvir um barulho, e o sistema fala que, de acordo com a sua análise, veio do andar de cima dele. Então ele decide dar uma checada para ver o que era, e quando ele sobe pelas escadas, chama pelo seu sistema e em seguida pergunta quem eram essas pessoas que estavam na sua frente. Aves fala que são 3 jogadores e um arquivo não identificado. Ao escutar isso, o protagonista fica bastante curioso sobre essa última parte, e o seu sistema fala que não conseguia ler as informações para ver se era um NPC ou um monstro. E prossegue falando que, devido a esse erro, provavelmente as informações dessa pessoa acabaram sendo bloqueadas. O protagonista pergunta se tinha algum tipo de informação que ele não poderia checar, e o sistema logo explica que depende do nível de liberação. Essa foi a primeira vez que a informação dentro da Seamless foi bloqueada desse jeito. O protagonista pergunta o motivo disso, tudo está acontecendo tão de repente, e logo foi surpreendido um tiro na parede ao seu lado. O arquivo misterioso, que parecia ser uma pessoa, manda ele parar de se esconder que nem uma garota que presta serviços em casas de entretenimento noturno masculino. E para de se esconder, o protagonista pergunta para o seu sistema como essa pessoa sabia que estava escondido ali. O sistema explica que todos os jogadores têm um IA, e assim como eles estavam utilizando esse serviço para observar as coisas ao redor. A pessoa logo manda ele sair dali com as mãos para cima, devagar. Encosta na parede, vagabundo. O protagonista enfim se levanta e começa a ir em direção a ele calmamente, já que se ele agisse de forma rasteira, não seria uma boa ideia, e primeiro precisava descobrir qual era a situação em que ele estava. E quando andava, pede para o seu sistema falar mais sobre essa pessoa que estava na sua frente. Aves mostra uma mensagem ao lado dessa pessoa que logo revela ser um jogador de 23 anos chamado Jonyo, o qual estava perguntando para um cara ao seu lado se ele também foi até ali para pegar a recompensa que conseguiria ao derrotar o monstro, mas essa criatura era sua e manda ele desistir. E assim é revelado para a gente que esse cara acreditava que a garota que estava perto dele era um monstro. A garota tenta explicar falando que não era um monstro, mas sim um NPC. Junyo fala que isso era besteira, e então questiona o motivo de seu sistema não conseguir ler as informações dela, e alega que todo mundo ali acreditava que ela provavelmente seria um monstro também. O protagonista percebe que esse cara provavelmente não tinha acesso a nenhumas informações que ele, já que quando seu sistema mostrou as informações dessa garota, falava claramente que ela era um NPC que teve acesso às suas informações bloqueadas por interferência externa. A garota, tremendo de medo, fala que não sabia o motivo das suas informações terem sido bloqueadas. O protagonista
pergunta para o sistema o que era aquela janela de status vermelha, mas o sistema não entende a sua pergunta. Algo de errado não está certo por aqui. O protagonista, quando percebe que as outras pessoas não conseguiam ver o que ele via, começa a se lembrar da luta que teve contra aquele monstro lá atrás. E o fato de ter visto o ponto mais fraco, bastante bem explicado na sua frente. Esse bloqueio de informações e a janela de status vermelha não poderiam ser apenas uma coincidência que estavam acontecendo ali. O Inyo fala que não se importava sobre as circunstâncias dela e apenas precisava matar e pegar a recompensa. Com completo desespero, pede para ele perguntar para seu sistema o que aconteceria se ele matasse o NPC e nem ela, alegando que todos ali morreriam. O pessoal ali, incluindo o protagonista, começa a perguntar se isso era verdade. O seu sistema logo avisa para ele que era verdade o que ela estava falando. No momento que um jogador assassinar um NPC, como a penalidade por danificar arquivos dentro da Simlis, a área inteira ao redor do jogador que fez isso vai ser completamente deletada, mas no momento ele não consegue identificar se uma mulher era um NPC ou algo do tipo. O protagonista então decide parar esse cara primeiro falando para ele abaixar a sua, questionando se ele queria que todos ali morressem por causa da penalidade. E o grupo que estava perto dele concorda, alegando que deveriam se acalmar primeiro. Mas o Inyo, como é um ser vivo bastante inteligente, e começa a gritar com eles, falando que se eles estivessem assustados, não deveriam entrar no seu caminho, e se essa garota fosse um monstro, as suas informações não estariam bloqueadas. O outro cara fala que se ela fosse um monstro, já teria atacado eles antes, e o questiona sobre achar que essa situação era bastante estranha, e recomenda que eles analisem a situação propriamente primeiro. O básico a se fazer, né? Foi então que se escutaram bife bastante alto. Um evento especial do tutorial acabou de começar, e a voz que eles escutavam pertencia a Simlis, a qual aparece durante anunciamentos de emergência ou novidades sobre eventos. E a missão, para nossa surpresa, é derrotar o monstro escondido dentro de algum lugar do mapa de Shindorin. E para o indivíduo que conseguir caçar o monstro escondido com sucesso, uma recompensa especial que é bastante difícil de obter um tutorial será providenciada. E ao escutar isso, é claro que o Inyo fica bastante contente, alegando que teve muita sorte com isso. Simlis prossegue falando que a recompensa será um item aleatório e se a pessoa escolher bem pode conseguir até mesmo um pedaço de código. O protagonista acaba sendo pego de surpresa com essa parte do pedaço do código, já que o seu sistema falou para ele anteriormente que para salvar a sua vida vai precisar se tornar o jogador master. Não precisa deixar essa chance passar pelas suas mãos, mas antes de fazer alguma coisa, o sistema avisa para ele que se ele não encontrar a sua habilidade especial primeiro, antes de participar desse evento especial, vai acabar sendo deletado. O Inyo tenta falar com o protagonista sobre alguma besteira, mas o mesmo acaba ignorando ele. O protagonista nesse momento pergunta-se entre essas habilidades teria alguma que permite o usuário olhar informações secretas, e o seu sistema fala que isso era impossível, alegando que a única informação que um jogador pode ter acesso é a qual o sistema visual consegue olhar. Ryu, irritado, manda o protagonista não ignorar ele, mas acaba sendo ignorado novamente. Bem debochado, como podemos ver. Aves explica que são medidas básicas que ele consegue ter acesso, tipo a distância, tempo, temperatura, status do jogador e etc. O acesso à informação é de autoridade exclusiva do jogador master. O protagonista é pego de surpresa com essa última parte e apenas o jogador master conseguir ver esse tipo de coisa e se questiona sobre o que seria todas essas informações que ele estava conseguindo ter acesso, já que não faziam parte de sua habilidade. A mulher do grupo, do Inyo, fala que pensou sobre isso e se essa garota que estava ali fosse o monstro secreto, todos eles poderiam conseguir uma recompensa especial. Inyo fala que ela finalmente entendeu e também questionou sobre o motivo de fazer sentido o aparecimento de um NPC misterioso. Complementa falando que isso era um monstro secreto e não tinha chance de não ser isso, e então atira, mas é interrompido por alguém mandando ele esperar. Mesmo a bala tendo sido disparada, ele acaba errando. O protagonista nesse momento precisava lidar com essa situação primeiro para fazer as suas coisas. Enquanto ele pensava isso, o grupo de Inyo estava discutindo sobre ele ter errado essa bala por causa da conversa. Inyo, cheio de sangue nos olhos, fala que essa recompensa especial seria sua e fala para não pararem ou também vão matar quem entrar em seu caminho primeiro. O seu grupo começa a fugir dele, provavelmente por causa do medo que estavam sentindo de estar ao lado de um psicopata. E ele se vira para eles com a arma nas mãos, falando que vai mandá-los para o mesmo lugar que os monstros. E o protagonista acaba aproveitando esse momento que ele estava de costas para ele. Pula em direção e bate com a cabeça dele no chão. Com Inyo agora imóvel no chão, o protagonista pergunta se ele não escutou anteriormente sobre o fato de todos eles morrerem se ele matasse um NPC. Um detalhe bem legal de se lembrar, né? O Inyo pergunta como ele sabia que essa garota era um NPC, quando nenhum deles podia olhar as informações dela. E ao tentar falar alguma besteira sobre o protagonista, o mesmo consegue tirar a arma de sua mão e fala que aquela garota é um NPC e
recomenda que ele não espere que ela seja um monstro secreto, já que não seria um bom monstro secreto se eles conseguissem ser pagos por gente que nem ele. Complementa falando que se ele não tivesse a habilidade de entender isso, deveria pelo menos tomar mais cuidado com as coisas. O protagonista então fala para ele parar de escalar a árvore errada e descobrir como encontrar o verdadeiro monstro secreto, já que ele era bastante esquentadinho, estaria confiscando a sua árvore. O protagonista fala para ele se acalmar e descobrir a sua habilidade especial juntos. Zip e Yon, quando ouve isso, agora está de pé, começando a rir sobre o fato dele ainda não ter descoberto a sua habilidade especial, alegando que estava bastante preocupado sobre o motivo dele estar agindo com tanta confiança. E se ele estivesse avançando com alguém assim, deveria pelo menos ter a habilidade consigo, e o chama novamente daquela mesma nomenclatura dada para as garotas que prestam serviços em casas noturnas de entretenimento masculino. Só que agora ele estava com uma arma na mão novamente. O protagonista consegue observar uma mensagem mandando ele tomar cuidado, já que um ataque do tipo de habilidade foi detectado. E tudo que ele consegue perceber é que essa informação não estava ali anteriormente. Runyon então dispara no olho do protagonista uma energia azul que parecia realmente ser uma habilidade especial, mas o sistema avisa que perigo foi detectado indo em direção ao jogador e por causa disso vai entrar no modo de alto combate. O bagulho vai ficar doido de novo. E com isso, o protagonista consegue se esquivar dessa bala. Runyon não entende como isso aconteceu, já que ele atirou de uma distância bastante curta e questiona se esse cara estava escondendo a sua verdadeira habilidade. Começa a disparar uma sequência de tiros na direção do protagonista e ele consegue desviar de todos eles com bastante maestria. O protagonista nesse momento percebe que o seu corpo estava se movendo praticamente automaticamente, como se alguém estivesse o controlando. Aves então avisa para ele que esse na verdade era o modo de auto combate, o qual é uma função que permite com que ele controle o corpo do jogador e por causa disso ele é capaz de ter uma boa performance em combate temporariamente, mas como uma penalidade ele vai ter uma dor muscular extrema e também tem um pequeno efeito negativo que faz mal para o seu vigor sexual. O sistema explica para ele quanto mais tempo ficar nesse modo maior serão os efeitos negativos. O protagonista fala aqui que entendeu e pede para ele cancelar esse modo de auto combate e o seu sistema de imediato cancela. E nesse momento o corpo do protagonista estava doendo bastante com as dores musculares. Runyon fala que estava desviando melhor do que eles esperavam e pergunta se ele focou com a sua distribuição de status apenas em habilidades físicas, mas gostaria de saber por quanto tempo ele conseguiria manter esse ritmo. E começa outra sessão de disparos na sua direção e o protagonista ainda consegue desviar de todos eles, mas nesse momento se questionando se eles ficaram mais rápidos e estava apenas sobrevivendo por causa do bônus que conseguiu no tutorial anteriormente. Agradeça bastante por isso. Uma explosão acontece com o impacto dessa bala que acabou atingindo uma parede perto dele. O sistema avisa que esse cara estava atacando com balas encantadas com poder mágico e recomenda que ele tome muito cuidado com a velocidade e o poder de destruição delas. O protagonista então se toca que esse era uma habilidade especial do tipo ataque e pede para o seu sistema explicar essas habilidades especiais para ele rapidamente. A Arvis explica que uma habilidade especial de um jogador é categorizada apenas em 5 tipos, e elas são do tipo ataque, tipo cura, do tipo controle, do tipo manifestação e o tipo especial. O protagonista fala que conseguiu entender a maioria delas, mas ainda tinha dúvidas sobre esse tipo especial. O seu sistema começa a explicar que o tipo especial são as mais anormais entre as habilidades especiais. A maior parte delas não são feitas para combate, porque a maioria delas é especializada para coisas do dia a dia ou só eram ineficientes. O protagonista fala para ele que esperava que ele pudesse ser capaz de desviar dessas balas especiais nesse momento e pergunta como ele poderia encontrar sua habilidade especial. Inyo estava irritado com ele, mas percebeu que ele realmente era bastante rápido em fugir. O seu sistema volta à explicação, dizendo que depois de um jogador ser registrado e entrar dentro do tutorial, o seu sistema pessoal vai pesquisar e contar para o jogador a habilidade especial. Mas como as informações dispostas pelo protagonista não estavam muito claras, estava levando bastante tempo para identificar a sua habilidade especial. O protagonista fica irritado com isso e questiona o motivo dele ser incapaz de fazer tantas coisas e pede para o seu sistema encontrar isso mais rápido que conseguir. Aves explica que estava demonstrando porque os seus dados são especiais. O protagonista fica novamente sem graça e manda ele apenas se apressar. Runyon pergunta se ele tinha desistido de fugir e logo dispara outras das balas especiais na direção dele, perguntando o motivo dele
ele estar tão relaxado. E o protagonista logo é revelado atrás de uma pilastra. Enquanto olhava para ele, Hyun falava bastante besteira do tipo de que ele provavelmente era um perdedor que não conseguia nem olhar para os seus olhos no mundo real. E pergunta se ele achava que as coisas mudaram apenas por ele ter ficado um pouco mais forte. Aí ele atira novamente em direção ao protagonista. O protagonista sabia que esse cara só estava assim porque tinha uma arma, e se ele conseguisse apenas fazer alguma coisa para deter essa arma, resolveria a situação bem rápido. Foi aí que Hyun percebeu que o seu braço não se mexeu mais, e logo acaba sofrendo vários ataques invisíveis no seu braço direito que estava segurando a arma. Hyun, com o seu braço machucado, se questiona se o protagonista estava atacando o seu braço a longa distância, e logo se questiona se ele realmente estava procurando por sua habilidade especial. Então grita com o protagonista perguntando se ele estava escondendo a sua habilidade especial esse tempo todo. O protagonista então se questiona se essas coisas estavam acontecendo com ele eram a sua habilidade especial, e pergunta se o Hyun vai parar de agir assim e apenas conversar com ele. Tá curtindo a história até agora? Então já deixa aquele like para dar aquela moral e comenta o que tá achando. Não esqueça de se inscrever para não perder as próximas histórias que também estão top demais. O protagonista nesse momento pergunta para o seu sistema se essa é a sua habilidade. Aves confirma alegando que ele acabou de ser confirmado como um tipo de controle. Hyun utiliza uma poção de cura para regenerar o seu braço que estava machucado, alegando que agora as coisas iriam ficar sérias. O sistema prossegue explicando para o protagonista que um jogador do tipo controle é capaz de utilizar ataques à distância, e eles podem até mesmo controlar a gravidade para se moverem mais rápido. Hyun avança mais uma vez em direção ao protagonista, dizendo que vai matá-lo. Antes de ele se chocar com o protagonista em um último ataque, a luta dos dois é interrompida com a chegada de uma mulher, a qual acertou um chute na barriga do Hyun, dizendo que mandou ele ali para encontrar um companheiro para ajudar no trabalho. Ele já estava lutando novamente. A mulher ainda fala que entre todas as pessoas que ele poderia lutar, ainda estava brigando com um amigo dela. Então se direciona para o protagonista, o chamando pelo nome, alegando que não conseguia acreditar que estavam se encontrando em um lugar desses. O protagonista logo reconhece a mulher, Hanjua, que é uma jogadora que tem também 23 anos de idade. Hua explica para ele que acabou sendo pega pelo processo de absorção enquanto estava dentro da estação Shindorin. O protagonista tenta questionar sobre esse processo, mas ela fala que estava lá para encontro e o Hyun na verdade era o seu primo. Ela prossegue explicando que quando chegou a ler a sua família já tinha ido e apenas restaram ela e o Hyun, mas pelo menos ela estava um pouco aliviada de ter encontrado ele ali, já que isso indicava a possibilidade dela também conseguir encontrar a sua família. Mas para o seu azar, o seu primo só se importava com ele próprio. Hyun fala que ela deveria olhar para si própria primeiro em uma situação desse tipo, mas é respondido com um soco na cabeça por ela, algo bem típico de primos, um clássico eu diria. Hua começa a brigar com ele e alegando que ele não conseguia fazer nada por conta própria, e eles nem sequer sabiam o tipo de perigo que poderia acontecer em um lugar como aquele. Continua explicando, dizendo que mandou ele até ali para encontrar companheiros para ajudar com os códigos de dicas, e ele somente acabou encontrando por brigas. Ela então confia com a arma dele, alegando que ele só estava causando problemas e não escutando as instruções. O sistema do protagonista começa a explicar para ele que esses códigos de dicas são um pedaço de informação que estão dentro de cada mapa, e eles também são um tipo de chave essencial para limpar as áreas dos mapas. Eles contém informação bastante importante para a sobrevivência e derrota do boss. O protagonista, quando escuta essa parte de ser uma informação importante, questiona o Arves sobre não ter dito isso desde o começo. E o coitado do robô se desculpa. Hua fala com o protagonista alegando acreditar que provavelmente era o destino que fez eles se encontrarem, e pergunta se ele não queria se juntar a ela e o seu primo, alegando que eles encontraram uma missão para código de dica. Mas até agora eles não conseguiram descobrir uma maneira de resolver essa missão, então esse é o motivo que eles estão procurando juntos por pessoas, já que mais cabeças pensam melhor do que apenas duas. O protagonista decide se juntar a eles, e quando chega no local que estavam as pessoas, pergunta novamente se ela estava procurando pessoas por causa desses códigos. O A confirma falando que as pessoas têm vários tipos de habilidades diferentes e podem tentar de outras formas, mas até agora não tiveram nenhuma resposta positiva para resolver isso logo. E esse era basicamente o principal motivo que eles estavam tentando descobrir uma maneira de encontrar o máximo de pessoas possível. Estavam sendo inteligentes, pelo menos. O A comenta que observou o protagonista lutando anteriormente, e aconteceu primeiro que percebeu que ele era do tipo de controle, e pergunta se isso era verdade, mas quando ele confirma, a conversa dos dois foi interrompida. Um cara colocou a mão no ombro da mulher perguntando aonde ela tinha ido, já que ele estava procurando por ela. Ela tira a mão dele de seu ombro e pergunta
pergunta o motivo dela ter trazido outra pessoa, já que ele disse anteriormente que eles não precisavam mais nenhuma pessoa ali com eles. E o sistema revela para o protagonista em uma cor vermelha, e esse era o Lee Min-jae, que tinha 24 anos. Hua responde dizendo que eles deveriam continuar tentando. Min-jae fala para ela desistir, alegando que não tinha muita utilidade, já que eles estavam tentando de tudo e até agora não conseguiriam nada. E também não era como se um código de dica fosse absolutamente necessário, já que eles poderiam procurar outro caminho. Min-jae fala para o protagonista que não precisavam de mais pessoas, já que eles iriam sair dali logo. Hua fala que tinha certeza que tinha outro caminho e eles conseguiriam obter esse código de dica, e o seu sênior da faculdade fala que já tinha dito para ela que eles não precisavam disso e apenas deveria confiar nele e o seguir. As pessoas ao seu redor que estavam nesse grupo começaram a reclamar, alegando que o sistema pelo menos deveria ter dado para eles no mínimo uma dica para conseguir resolver esse problema, mas de qualquer maneira provavelmente seria melhor encontrar outro caminho. O protagonista, observando isso, chega à conclusão que provavelmente todo mundo ali falhou. Ele fala para o grupo que pedia desculpas, mas ainda tinha alguns negócios para tratar ali, e questiona o sênior sobre ele ser tão habilidoso e não conseguir fazer algo sozinho ali. Eu não deixava, viu? O protagonista fala para a mulher que vai tentar fazer isso sozinho. E um o chama de bundão e questiona por que ele estava agindo como se fosse deslocado, já que eles tinham dito anteriormente para ele que não seria útil fazer isso. Se o protagonista quer sair dali logo, ele não pode apenas desistir e conseguir essa informação que vai poder ajudar ele a terminar o mapa. Ele então chega de frente para o enigma e coloca a sua mão na porta, na qual aparece uma mensagem alegando que ele falhou e deveria tentar novamente. Um homem que estava nesse grupo falou que já sabia que isso iria acontecer novamente e apenas desistiu disso tudo, já que era inútil. E várias pessoas começaram a acompanhar ele, alegando que também iriam sair dali. O sênior se dirige ao protagonista falando que tinha dito para ele que não seria útil a fazer alguma coisa ali, e avisa que ele deveria aprender a escutar os avisos que são dados para ele, e manda a Hua ignorar esse perdedor e seguir ele. Sempre tem um assim, né? O protagonista ainda estava de frente para a porta, ignorando completamente o grupo inteiro, e essa reação claramente deixou o sênior irritado com o fato de ter sido ignorado, já que esse cara era um ninguém. O protagonista então começa a mexer em várias coisas e consegue achar o ponto que abriria a porta. E como se fosse um passe de mágica, ele consegue abrir aquele enigma. Simlis avisa que a porta foi aberta, e as pessoas do grupo começam a ficar surpresos com o fato dela ter se aberto. Então de repente, mas também perceberam que tinha uma barreira na frente deles que não permitiam que eles saíssem dali. O sênior ficou bastante surpreso com o fato dele ter conseguido abrir a porta tão facilmente, e começa a se questionar como se ele conseguiu abrir aquela porta, já que eles tentaram de tudo e não conseguiram fazer nada, e principalmente quem era esse cara. Assim como o protagonista pensava, essa tela de informação vermelha que aparecia para ele provavelmente só podia ser vista por ele, e é revelado que tinha uma tela vermelha na frente da porta dando uma dica para ele de como abrir a porta, alegando que ele deveria apenas utilizar uma habilidade do tipo controle. Enquanto ele se questionava o motivo disso, a sua amiga vai até ele. Hua fala que ele é incrível e pergunta como conseguiu abrir a porta. O protagonista tenta explicar, falando que como aquele ponto não estava funcionando, apenas tentou procurar um ponto diferente. Ela fica surpresa com a existência desse ponto diferente e continua o chamando de incrível, e começa a se questionar como ela nunca pensou em uma ideia tão simples como essa. Mas nesse momento não tinha motivo para o protagonista contar para ela sobre essa janela vermelha que aparecia aparentemente só para ele. Nem ele sabia direito. As pessoas começaram a cercar o protagonista, falando de que ele foi bastante incrível de ter aberto aquela porta tão facilmente, e eles estavam gratos de terem ficado ao invés de apenas sair e começa a se juntar para procurar o código de dica rapidamente. E claro que o mal amado do sênior ficou extremamente irritado com isso. E quando ele começa a andar em direção ao protagonista, acaba se esbarrando com uma pessoa e ele age totalmente rude. Mas ele se depara com um cara completamente bizarro. Esse cara aqui esbarrou com ele, sai dali sem falar nada, e o sênior fica surpreso com o olhar de louco que ele tinha. O grupo começou a tentar procurar alguma maneira de encontrar o código de dica lá dentro, alegando que ficaram felizes de terem conseguido abrir a porta, mas ainda tinham que enfrentar mais obstáculos pela frente para conseguir resolver esse enigma completo. Todos estavam ali dentro procurando já fazia um tempo, mas até agora não conseguiam encontrar nenhum traço desse código. E o protagonista se questiona se deveria ter alguma outra solução escondida ali. O sistema do protagonista fala para ele que se ele conseguir detectar uma onda estranha de agitação de um nível diferente no compartimento que estava em sua frente, alerta o protagonista que provavelmente alguns monstros vão sair de lá de dentro para avançar nos jogadores, e pede para ele tomar
tomar cuidado. Hua se direciona a um protagonista falando que acabou de escutar que vai ter provavelmente uma confusão ali dentro por causa de um dos monstros. O protagonista fala que também escuta a mesma coisa e pede para ele tomar cuidado, já que os monstros logo vão aparecer. Aí vai ficar tenso. Mas essa é a sua fala logo foi concretizada ao ver sangue na sua frente. Hua e ele ficaram paralisados ao ver um cara estraçalhando uma pessoa com um martelo de bombeiro. O protagonista chuta esse louco para longe dali, perguntando o que ele pensava que estava fazendo. E ao ver aquele corpo no chão, tenta perguntar se eles estavam bem, mas quando percebe o estado que aquele cara estava, começa a se lembrar da sua família quando chegou no apartamento naquele dia. Ele ficou bastante enjoado quando vê a situação e se questiona como alguém poderia fazer isso com outra pessoa e como alguém poderia ser tão louco que nem esse cara. Ele pega a arma que estava guardada em seu bolso e avança na direção dele, falando para ele não se mover e aponta a arma na sua direção. Foi aí que ele acabou vendo uma mensagem vermelha na frente desse cara, dizendo que ele deveria pegar o código de dica através desse NPC, que era um trabalhador da estação. O protagonista manda esse cara jogar para longe a sua arma que estava nas mãos e pergunta se ele tinha enlouquecido e o motivo de estar atacando as pessoas, então de repente é assim. E tenta falar sobre esse código, mas tudo que esse cara conseguia fazer era respirar. O Senhor chega ali na cena e pergunta o que estava acontecendo. Logo fica surpreso ao perceber que o cara que estava fazendo tudo isso foi o mesmo que ele acabou se esbarrando anteriormente. E se questiona o motivo dele estar ali, mas não importava muito, já que parecia que estava causando problemas. E coisas desse tipo deveriam ser exterminadas de uma vez por todas. Foi então que aparece uma mensagem no sistema dizendo que a Simlis o presenteou com a Glock 18, que era uma considerada rara ali. O Senhor se questionou sobre tudo isso estar acontecendo ali tão de repente, e também o motivo de ter ganhado uma arma rara, pondo nada assim. E nesse momento que ele se questiona o motivo do operador desse mundo ter dado para ele pessoalmente um presente desse tipo, e se questiona também se tinha algum outro significado por trás disso. Mas no fundo ele já sabia alguma coisa, e ele então fala para Simlis que sabia o que ela queria dizer com isso. Alega que ela queria que ele lidasse com esse louco que estava na sua frente, e avisa que esse cara vai morrer num piscar de olhos, e de imediato começa a disparar várias balas na direção dele. O protagonista pergunta o que ele estava fazendo, mas isso acaba lembrando ele do trauma que teve com a sua família recentemente. E assim que escuta esse cara rindo, avançando na sua direção, mandando ele parar e pergunta mais uma vez por que estava fazendo isso. Mal sabe ele. O Senhor não entendeu o que ele queria dizer com isso e fala que estava apenas te livrando de um lixo que estava na sua frente. O protagonista fica extremamente irritado com isso e pergunta o motivo dele conseguir matar as pessoas tão facilmente assim. O Senhor pergunta se o que ele estava dizendo para ele é que ter matado aquele louco que estava ali foi uma coisa ruim, e o questiona sobre ter esquecido do lugar em que estavam agora. Ele então explica que estavam agora dentro da Simlis, e o sistema do protagonista mostra algumas informações sobre esse jogador, dizendo que a sua habilidade especial era do tipo manifestação, e ele é capaz de ganhar status caçando outros jogadores. Um tipo bem tóxico até. O Senna aponta a arma para o queixo do protagonista, dizendo que tem um aviso para ele, e fala que ele não deveria o irritar se não quisesse acabar morto também. E o questionou sobre ele pensar que estava no mesmo nível dele, só porque estavam conversando ali. O A manda eles pararem com isso, já que já fizeram bastante coisas ali. Ela logo complementa dizendo que foi bastante errado ter atirado em alguém tão facilmente assim. Mas o Senna pergunta se ela estava mudando de lado na sua frente. Ele não perde tempo com isso e se vira completamente irritado, mandando ela sair de perto dele e tenta sobreviver com esses estúpidos que ela encontrou. Nesse momento, a protagonista ainda estava em choque com o fato das pessoas estarem morrendo na sua frente. E ainda por cima isso era basicamente uma coisa normal dentro da Simlis. Foi aí um detalhe bastante importante acabou de acontecer com eles. Mataram um NPC, começou a se ativar a penalidade de assassinato e todos que estavam perto dali seriam deletados instantaneamente. E ao se lembrar disso, o protagonista ficou nada feliz e começa a gritar para todo mundo sair correndo dali imediatamente. Mas antes de eles conseguirem fazer alguma coisa, a varredura já começou. Por incrível que pareça, o protagonista apenas caiu no chão junto com as outras pessoas. E não aconteceu nada demais. E ele pergunta para o Hua se ela acabou se machucando. Mas ela disse que estava tudo bem e pergunta sobre ele, o qual confirma que estava bem também. O protagonista começa a se levantar falando que isso quase matou ele e pergunta para o seu sistema o que foi a causa dessa explosão. O sistema explica para ele novamente que essa foi a penalidade de morte por ter matado um NPC. Quando o NPC morre, acontece um código de erro
e para neutralizar isso, começa a apagar as coisas e dados que estão ao redor para não se alastrar. Basicamente corta um braço podre fora. O protagonista fica surpreso com isso e pergunta sobre ele ter dito anteriormente que a sua família também poderia ter se tornado um NPC lá dentro, e questiona se algo desse tipo também poderia acontecer com eles. Zeu, ele não obtém uma resposta ao falar isso, mas o seu sistema recomenda que ele saia rapidamente dali e explica que a explosão que aconteceu agora há pouco causou bastante barulho por causa disso e alguns monstros vão começar a chegar logo. Os cenas estavam falando com as pessoas que perguntaram o motivo dessa explosão e ele explica que não deveria se preocupar já que aconteceu apenas porque ele parou um cara mal. E começa a se gabar para as pessoas, mas logo é interrompido com o protagonista chegando extremamente irritado e dando um soco na cara dele. O protagonista pergunta se mataram outra pessoa ou era apenas uma piada para ele, alegando que a querer NPC já foi um humano uma vez também. Rua pede para ele se acalmar. As pessoas ao redor começam a pensar que o protagonista estava ficando louco, já que aquela coisa não poderia ter sido uma pessoa por ser um NPC agora. Senna estava agora no chão, completamente irritado, alegando para si próprio que o protagonista o envergonhou na frente das outras pessoas que estavam olhando para ele e dessa vez vai matá-lo. As pessoas que estavam perto dele começam a perguntar se ele estava bem e logo afirma que estava tudo bem. Mas antes de alguma coisa a mais acontecer, Rinhon chega e fala que não acreditava que eles deveriam ficar por ali. Foi aí que a Simlis começa um aviso dizendo que os monstros estavam começando a aparecer ali. As pessoas acabam sendo surpreendidas escutando à distância. Provavelmente as pessoas que estavam do lado de fora tentando passar aquela barreira que apareceu do nada já estavam indo de arrasta para cima. E assim é revelado para nós que os monstros estavam atacando elas. Coitados, viu? Uma das pessoas que estavam dentro daquele vagão começa a falar que estava bastante cansada de tudo que estava acontecendo ali. Apenas queria ir para casa. O Senna se abaixa para falar com essa mulher, pedindo para ela não se preocupar, alegando que, como ela podia ver, ele era bastante próximo da Simlis. E mostra a arma para ela, perguntando se ela sabia de quem ele tinha pegado essa arma. Explica que foi a Simlis que deu pau pra ele. E assim era basicamente uma prova de que essa pessoa que criava as regras deste mundo já tinha conhecimento sobre ele. Ele então coloca a mão no ombro dela e começa a tentar persuadir ela, dizendo que poderia confiar nele e apenas precisava dele. Ela diz que entende o que ele queria dizer com isso e pede para ele parar. Rinhon fica incomodado quando escuta essa parte dele ser escolhido pela Simlis, pensando para si próprio que o Kotari estava bastante desiludido. Simlis explica que a barreira entre os mapas seria logo removida e pede para eles começarem a se preparar para a invasão de monstros que iria começar ali. Rinhon se direciona a um protagonista falando que os monstros logo vão alcançar eles e eles deveriam logo começar a encontrar o código de dica para sair o mais rápido que conseguissem. O protagonista finalmente consegue pensar em alguma coisa e começa a sair dali, mas a garota pergunta para onde ele estava indo, já que eles precisavam evacuar, e ele pede para ela esperar, alegando que conseguiu encontrar uma coisa. Enquanto ele caminhava sozinho, percebe que provavelmente alguma coisa não estava dando certo e que tinha possibilidade do código de dica ter desaparecido junto com a penalidade do NPC que foi assassinado. Mas que chatice, viu? O seu sistema avisa para o protagonista que tinha alguma coisa que não estava certa por ali e fala para ele que não tinha nenhum cadáver ali. Prossegue explicando que mesmo que a penalidade do assassinato de um NPC aconteça dentro da Simlis, seria normal do corpo do jogador ficar ali depois da explosão. Porém, atualmente o corpo dele não estava mais ali. O protagonista questiona se ele acreditava que tinha alguma coisa impossível acontecendo ali. E o sistema logo confirma, falando que parece ser sincero e essa não era a única coisa que estava dando errado. E explica que todas as coisas que estavam acontecendo de estranho até agora dentro dessa estação basicamente estavam apenas direcionando para a eliminação dos jogadores. Isso praticamente não era o modo que a Assembly geralmente opera. E ainda por cima, depois de analisar o mapa inteiro e seus arquivos, ele encontrou alguns traços de uma pessoa hackeando e manipulando a estação Shindorin. O protagonista se queixando se seria capaz de fazer alguma coisa desse tipo. Harvest prossegue falando que tinha basicamente a certeza que a dificuldade da estação Shindorin foi extremamente aumentada por causa dessa pessoa. E prossegue falando que tem alguma coisa realmente muito estranha acontecendo nos eventos que deveria acontecer naquele local, incluindo um acidente com a sua família e o tutorial que estava acontecendo, e recomenda que ele tome o máximo de cuidado que conseguir até descobrir a verdade. O protagonista começa a se questionar sobre o que estava acontecendo ali ao seu redor, já que tudo começou com um ataque à sua família. Aí depois teve esses hackeamentos
e agora um aumento na dificuldade. O sistema então avisa para o protagonista que as barreiras entre os mapas já estavam começando a ser removidas e eles realmente não tinham tempo para ficar ali e recomenda que ele escape o mais rápido possível. Ótimo aviso por sinal. Ryun-Yo chega por trás dele e manda ele parar de ficar boiando e encontrar logo o que ele quer para eles conseguirem sair dali o mais rápido que conseguisse. O protagonista então explica para ele que o código de Dika foi embora. Prossegue a sua explicação dizendo que a pessoa que o Senyo matou era que estava portando esse código, mas parecia que tinha ido embora com a explosão que aconteceu. Ryun-Yo fica surpreso com isso e pergunta se eles realmente não seriam capazes de pegar o código de Dicas, e o protagonista fala que como basicamente foi destruído, apenas deveria desistir e sair dali. Ryun fica bastante irritado com o fato do código de Dika ter sido destruído por causa daquele saco de lixo e fica mais irritado ainda com o fato dele estar sendo extremamente babaca com todo mundo. Ryun começa a sair dali e o protagonista pergunta para onde ele estava indo. Ryun responde dizendo que iria acabar com o idiota. Ryun comenta que acha interessante a sua fala anterior sobre ser humano nessas situações e manda ele pensar melhor sobre isso, alegando que aquelas pessoas eram realmente pessoas na vida real, mas nesse momento o mundo e essas pessoas eram coisas completamente diferentes. E antes de ele começar a tentar argumentar sobre família e tentar ser humano, deveria pensar sobre como ele iria sobreviver por conta própria na Simlis. E se ele continuasse mantendo esses sonhos distantes e não conseguisse se ajustar a esse novo mundo, tudo isso se tornaria uma besteira que iria desaparecer. Ele então começa a estalar os dedos e vai em direção ao Senyo, dizendo que vai acabar com a raça dele. Até que enfim alguém com atitude aqui. O Senyo estava conversando e tentando convencer aquela mulher a ir para o próximo nível junto a ele. Mas essa conversa logo foi interrompida, com Ryun avançando em sua direção, gritando com ele, alegando que o desaparecimento do código de Dika foi por causa dele. O Senyo pergunta o que ele estava dizendo. Ryun responde que tudo foi arruinado por causa dessa sua atitude idiota. E pergunta como ele iria assumir a responsabilidade por causa disso. Segue explicando que o cara que ele acabou de tirar era a pessoa que tinha um código de Dicas com ele, mas como foi assassinado acabou explodindo. O Senyo questionou sobre o que ele estava falando, começa a gritar com ele também dizendo que ele apanha, e chegou segurando e nem tinha sentido no que falava, alegando que não sabia do que ele tinha escutado. Isso, mas não sabia sobre o que ele estava falando. O protagonista, enquanto vê a situação, pergunta para o seu sistema se ainda era possível terminar a área do mapa sem esse código de dica. Aves responde dizendo que a dificuldade poderia aumentar, mas se ele derrotasse o boss, a área seria concluída do mesmo jeito. Escapar sem dificuldade basicamente era um caminho impossível e eles seguirem naquele momento. E talvez seria melhor eles caçarem o boss e terminassem o mapa mais rápido que conseguisse. Ele então tenta procurar por alguma informação perdida por ali e consegue encontrar uma mensagem vermelha novamente. E nessa mensagem tinha uma pista escondida, e na descrição pedia para ele prestar atenção na sala de máquinas. E já que uma poderosa energia foi detectada lá dentro, e se ele tivesse o código de dica seria possível identificar, o protagonista acredita que essa era uma informação sobre o boss. Sabido ele, o protagonista pede para todos eles pararem o que estavam fazendo e darem uma olhada no que ele estava vendo, mas percebe que a sua fala não estava chegando nele, já que ainda estavam discutindo. Ryun falava que não tinha utilidade em continuar conversando com uma pessoa desse tipo, já que ele sempre ficava flertando com qualquer um que estivesse na sua frente. Ele não era capaz de saber de nada por causa disso e se estressa com isso e desiste de conversar com ele, alegando que era apenas uma perda de tempo. O Senyo fica bastante irritado com isso e começa a se questionar como ele ousava ignorá-lo. E se questiona sobre o que esses idiotas estavam conversando, já que ele foi o escolhido e era superior a todos eles. O Senyo estava começando a agir bastante estranho. Irritado com eles, foi aí que o protagonista percebeu que a sua janela de status estava bastante estranha também. O Senyo questionava se eles acreditavam que poderiam o destratar daquele jeito. Em pergunta o motivo do protagonista ter parado de falar, foi aí que o protagonista já percebeu que tinha alguma coisa atrás da sua mão esquerda. E as informações diziam que aquilo era um trap que era ativada quando tocada. O Senyo range os dentes e pergunta se eles achavam que ele iria ficar de boa depois de ser desrespeitado tanto assim. Então ativa a trap que estava atrás da mão dele. Bem inteligente, como podemos ver. Simlis avisa para todos ali dentro que a trap acabou de ser ativada. Hua pergunta o que estava acontecendo e o protagonista responde que alguma coisa estava acontecendo de errado novamente. Ryun fica mais irritado ainda com o Senyo, sabendo que isso tinha sido culpa dele. E avança na direção do Senyo 3 vezes mais irritado, apontando a arma na sua cara, dizendo que vai matar. Só que o Senyo fica confuso e pergunta o que ele tinha feito dessa vez. Foi aí que uma janela de informação apareceu para todos os jogadores que estavam ali dentro,
a qual dizia que a condição para desativar a trap seria matar um monstro. Foi que alguma coisa começou a mexer com tanta força dentro do metrô que fez algumas pessoas caírem no chão. Enquanto essa loucura toda acontecia e as pessoas se questionavam sobre o que estava acontecendo lá dentro. Ryun fala que essa velocidade em que eles estavam agora era bastante perigosa e eles acabariam tombando nesse ritmo. O protagonista fala que sabia disso e chamou a atenção da Hua. O protagonista ainda não tinha tentado isso anteriormente, mas como ela tinha uma habilidade do tipo de controle, poderia atirar uma bala de energia como se fosse um míssil. Então ele pede para a Hua se abaixar. Ele pega a sua arma e atira na direção em que ela estava. Aí dele se não tiver uma mira boa. Ryun, ao observar isso, percebe que era isso que as pessoas do tipo controle conseguiam fazer e ficou bastante surpreso. Esse tiro acabou causando uma explosão e Ryun avisa que isso era perigoso e o protagonista fala que eles deveriam se apressar e não tinha outra saída se não fosse essa. Foi então que o boss finalmente apareceu na frente deles e tinha uma forma humanoide. O sistema do protagonista pede para ele tomar cuidado, alegando que esse monstro estava em um nível diferente dos outros que ele enfrentou anteriormente. Foi aí que apareceu outra mensagem vermelha para o protagonista dizendo que a fraqueza dessa criatura era basicamente o trauma de uma pessoa pulando nos trilhos e ele deveria evitar de enfrentar esse monstro de frente. O protagonista pergunta para o seu sistema se esse monstro do trap e o Arvis logo confirma dizendo que estava correta e ele precisava derrotar esse monstro para desativar a trap. O protagonista começa a reparar que parecia que a informação estava começando a se alterar novamente, mas primeiro deveria resolver esse problema que estava na sua frente. As pessoas do grupo começam a perceber que essa era a coisa que eles deveriam matar para conseguir sair de lá dentro. E quando eles começaram a avançar em direção ao monstro, o protagonista pede para eles esperarem, avisando que seria bastante perigoso se eles chegassem assim. As pessoas começam a dizer que daria tudo certo, já que ele estava em um maior número. Ele tenta insistir mais uma vez, mas não obtém sucesso, e as pessoas que estavam na sua frente logo foram completamente obliteradas pelo monstro. As pessoas, de verem o resultado dessa investida, começam a se perguntar o motivo de ter um monstro tão forte assim apenas no começo do jogo do tutorial. E logo começa a fugir da criatura que estava gigante na direção deles. O protagonista nesse momento se questionava se isso era normal as pessoas morrerem ali tão facilmente. E mesmo se isso tudo fosse como um jogo, não tinha um jeito disso ser algo tranquilo. Ele precisava parar essa coisa de alguma maneira imediatamente. Logo ele, em conjunto com o Ryun, começa a disparar na direção da criatura, reclamando que esse monstro não era desse nível e não deveria se aproximar para não acontecer algo pior. Aparece outra mensagem vermelha para o protagonista, dizendo que o ponto fraco desse monstro era uma ferida que acabou de aparecer no seu ombro esquerdo. E aí a criatura começa a avançar mais uma vez na direção deles. Olha o bicho vindo, Léo. O protagonista decide não fugir daquela situação junto com as outras pessoas e começa a avançar em direção ao monstro, pedindo para Ryun cobrir ele. E o protagonista agora, de frente para a criatura, se desvia de seu ataque e consegue mirar no seu ombro esquerdo e atingir uma bala com o seu poder. Esse ataque com certeza causou algum tipo de dano à criatura. Ryun observa que essa era a hora do último ataque, que a recompensa seria sua, e dispara novamente no rosto do monstro. Mas tudo que consegue obter é uma expressão de completa raiva da criatura. Ryun fica surpreso com isso e a criatura começa a avançar na sua direção. E ele nesse momento se questiona o motivo de seus ataques não fazerem nenhum efeito nele. O monstro consegue atingir o Ryun com um ataque que o fez perder a arma de suas mãos. E para piorar a situação, ele agora estava tentando pisotear ele. Quando ele pensava que estava acabando a sua prima, se joga na direção dele e o tira da trajetória do pé da criatura. Ela pergunta se ele estava bem e ele diz que levou só um arranhão. A criatura, antes de fazer alguma coisa, é surpreendida com uma bela recebida pelas costas do protagonista. O protagonista pede para Hua levar o Ryun para o próximo vagão enquanto ele lidava com essa criatura. O Senyu também estava lá dentro com o protagonista e a sua janela de status ainda continuava bastante estranha que nem antes. O Senyu consegue fugir dali e vai para o próximo vagão junto da Hua e do Ryun. Hua fala para o protagonista fugir dali. Mas o protagonista sabia que tinha algo de errado acontecendo naquele momento, já que ele não sabia o que era esse monstro e aparentemente nem era o boss do nível. Nesse momento, ele consegue perceber que a janela de status dessa criatura também estava mudando e nem a do Senyu. E se o que ele pensa estiver correto, o Senyu é mais perigoso do que aquela criatura. Ora bolas, não me diga. O Senyu no outro vagão fala que eles não tinham tempo para desperdiçar com aquele perdedor do protagonista. Hua pergunta sobre o que ele estava falando e ele fala que eles precisavam bloquear a porta imediatamente. Ela tenta impedir ele de fazer alguma coisa, mas logo ativa a sua habilidade e convoca um tipo de barreira na porta. O protagonista, completamente irritado do lado de fora, manda ele se desfazer dessa barreira imediatamente, mas ao perceber que não estava obtendo resposta, volta para lutar contra o monstro que já estava na sua frente. O protagonista precisava lidar com esse cara de alguma forma,
Enquanto ele desviava dos ataques da criatura, não sabia sobre o que o Senhor estava pensando nesse momento, mas provavelmente todos ali estariam em risco no ritmo que as coisas iam. Ele não tem tempo para perder ali e precisa se livrar dessa criatura o mais rápido possível. Enquanto investia mais uma vez em sua direção, acaba sendo surpreendido com um chute. O protagonista tinha certeza que conseguiu parcialmente se desviar dessa coisa com a sua habilidade, porém não obteve tanto sucesso assim, mas para sua sorte, ele ainda podia se movimentar. E se ele agora estava dentro de um mundo bem parecido com o jogo, deveria ter alguma coisa de enfrentar essa criatura. Foi aí que apareceu outra mensagem vermelha, dizendo que o ponto fraco desse monstro no momento é que ele era apenas acostumado à escuridão, e era bastante sensível a qualquer tipo de luz que visse na sua frente. E ver esse detalhe deixa o protagonista surpreso com o fato de uma coisa desse tamanho ser sensível à luz. Tamanho não é documento, né? O protagonista, quando para pensar um pouco sobre isso, percebe que esse tempo todo as luzes já estavam apagadas o tempo inteiro, e se questionou sobre o que aconteceria naquele lugar se ele decidisse ligar as luzes com a sua habilidade. Ele então utiliza a sua habilidade do tipo controle nas luzes que estavam dentro do vagão inteiro e acende elas instantaneamente. E assim como dizia a fraqueza da criatura, o monstro começou a ficar bastante atordoado e fraco quando foi pego de surpresa com essa quantidade de luzes na sua frente. O sistema de protagonista avisa para ele que uma habilidade do tipo controle não poderia lidar com um dano de alta escala contra um monstro de nível alto que nem esse. Mas o protagonista ignora esse aviso, já que não poderia deixar as coisas do jeito que estavam. Ele então decide pegar uma barra de ferro para lutar até onde dava. E aí acabou sendo pego de surpresa com vários portais azuis aparecendo, e de dentro deles saíam algumas barras de ferro na direção do monstro. E ele se questiona se o seu sistema finalmente decidiu ajudar ele um pouco ali. O protagonista não sabe que isso é, mas deve aproveitar. O protagonista finalmente consegue carregar o seu poder naquela barra de ferro e a lança na direção do monstro com toda a força que tinha. A barra, assim que atinge a criatura, parece ter feito algum tipo de estrago nele. E quase que instantaneamente, aquelas barras que estavam saindo de dentro dos portais azuis começaram a penetrar dentro do monstro. Foi aí que o sistema avisou para ele que o monstro que estava na sua frente agora estava silenciado. O protagonista fala que não sabia sobre o que aconteceu agora, mas conseguiu ser capaz de lidar com essa criatura graças àquelas barras de ferro que apareceram para ajudar ele. Esse seu pensamento logo foi interrompido com o sistema falando que tinha alguma coisa para informar ele sobre o boss. O protagonista pergunta se essa criatura não era o boss e o sistema de imediato pergunta se ele percebeu isso. Tá ligeiro até demais, né, bicho? O protagonista confirma dizendo que percebeu algumas coisas que estavam bastante óbvias desde o começo. Do outro lado do vagão, Juan mandava o Senior remover aquela barreira imediatamente, já que o seu amigo estava do outro lado. Então agarra o seu pulso, mandando ele calar a boca. Ele continua insistindo, dizendo que eles não poderiam ficar ali escondidos enquanto o Sangue lutava. E o senhor manda ele calar a boca e fala para ela apenas fazer o que ele dizer. Ela tenta tirar sua mão de seu pulso, mas percebe que alguma coisa estranha estava acontecendo, já que começou a perder a sua força, mesmo sendo do tipo ataque. Foi aí que o Ryo finalmente consegue se levantar e o chama de perdedor por continuar atormentando uma garota desse tipo. Ao ser questionado, ele prossegue perguntando se ele estava assustado por estar sendo desafiado pelo menos uma vez na vida. Ele estava chamando a atenção desse cara para conseguir um tempo para Juan conseguir se soltar. Esperto, pelo menos. O Sênior caiu nessa que nem um peixinho e acaba dando um grande chute na barriga do coitado. O Sênior pergunta para ele se os seus pais não tinham ensinado para ele algumas boas maneiras. Juan manda ele parar perguntando se ele tinha ficado louco. Foi aí que apareceu um tipo de figura completamente bizarra atrás dele, como se fosse a sua sombra falando que ele definitivamente não tinha ficado louco. E aí aparece uma mensagem vermelha dizendo que esse era o boss, um monstro do tipo jogador chamado Lee Min-jae. E aí, galera? Antes de encerrar, só queria agradecer geral que tá curtindo, comentando e compartilhando os vídeos. Vocês são brabos demais. Se não fosse por vocês, eu já teria dropado igual aqueles mauás que somem do nada sem final. Então, continuem fortalecendo, porque cada like é um buff no canal. E cada comentário me dá mais 10 de motivação para trazer mais conteúdo para vocês. Valeu demais e até o próximo vídeo.